Teremos para este serviço divino de palavra um texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 13 e 14. E traziam-lhes meninos para que lhe tocassem, mas os discípulos repreendiam os que los traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Até aqui. Amados e amadas no Senhor, com profundo agradecimento a Deus em poder compartilhar esta hora, essa transmissão com todos vocês, através da possibilidade que nos dá a tecnologia. É o desejo que cada uma das nossas almas possa se sentir muito cordialmente bem-vindas ao altar de nosso Pai Celestial e nos sentir que, além da distância que possa nos separar, que possamos nos sentir unidos nesta tarefa que nos toca, também junto a nossas crianças na casa de Deus. E no envio que recebemos, possamos receber o de coração as saudações de nosso apóstolo maior para todos vocês. Foi executado esse formoso hino, próximos de Cristo, olhando para a glória. E tudo isso me levou ao sentir, escutando me chegou ao sentir o pensamento daquele, creio, que posso compartilhar como um sentimento pessoal que, com segurança, muitos temos parte desses sentimentos, que ao pensar em nossas crianças, ao pensar em nossos filhos, ao pensar em toda a tarefa que nos toca juntos a eles, os imaginamos não só no sentir que nos toca como pais, nos toca como colaboradores e como professores, desejar e vê-los crescer materialmente em plenitude, desenvolvendo tudo aquilo que o cotidiano permita e às vezes olhando esse futuro que desejamos sobre eles, mas olhando esse dia que Cristo venha nos buscar, que cada um deles possa estar conosco, juntos, poder participar neste dia de glória. E sei que, assim como pais, como professores, como colaboradores da área de ensinamento, dizemos que o que posso fazer para eles nessa tarefa que toca aos pais, a educação de nossas crianças, aos professores colaborar nessa educação através dos ensinamentos na casa de Deus. O que podemos fazer? Creio que esta pergunta a fazemos uma e outra vez. Como fazemos? O que é o melhor? Qual é o caminho? E claramente que ao redor da Terra temos diferentes culturas e não é a missão da igreja dizer materialmente como devemos educar nossas crianças. Porém, sim, a missão da igreja é tentar ajudar a como cada um de nós possa guiar nossas crianças até Cristo, para que possamos estar próximos de Cristo. Então, a palavra que nosso apóstolo maior nos tem dado neste ano, juntos em Cristo, eu desejo que pais, professores e colaboradores na casa de Deus possamos guiar nossas crianças até Jesus Cristo. Então vem a pergunta, e como fazemos isso? Porque não temos nascido com a sabedoria, talvez, com todo o necessário para fazê-lo. Porém, quando olhamos os evangelhos, encontramos que está todo o ensinamento para que possamos percorrer o caminho. Então, tomado este formoso texto que de um serviço do apóstolo maior, ele presenteou os irmãos, e aqui já podemos começar a refletir sobre ele e tomar alguns ensinamentos que talvez levar no coração e aplicar nesta tarefa que nos toca. Então, quando observamos esta situação que tocou viver Jesus Cristo, diz que estava com os discípulos e os pais traziam a Jesus Cristo as suas crianças, e resulta que os discípulos os repreendeu. Isto está descrito em 3 dos evangelhos.
e não deixavam chegar a ele. Ele diz que Cristo se indignou, disse aqui, ele disse essa palavra: deixai que os meninos venham a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então aqui nos damos conta outra vez, Jesus Cristo veio para todos e para todos aqueles que naquele momento, naquela sociedade, não eram considerados de importância. As crianças não eram consideradas de importância naquela sociedade, e menos ainda no âmbito da vida religiosa e da vida espiritual, porque consideravam que não tinha capacidade para poder aprender, para poder decidir, para poder também chegar à casa de Deus com agradecimento e oferenda a Deus. Nessa palavra, Cristo como que os ensina, Deus não coloca diferença, não faz acepções de pessoas, porque recordamos que sempre se aproximou dos débeis e rechaçados pela comunidade. E nesse caso voltou a fazer. As crianças que não teriam importância, hoje Cristo nos ensina que para nosso Senhor Jesus Cristo, as crianças têm muita importância nesse sentido. E nisto queremos tomá-los. Primeiro ponto do ensinamento: dar toda a importância que as crianças têm dentro do plano de salvação de Deus. Não há idade, não há desenvolvimento. Deus ama a todos, não importa quanto eles possam entender, entre aspas, oferecer a Deus, porque neste ensinamento Deus nos ensina que também sua graça está sobre cada um de nós. E não podemos alcançar salvação por mérito, mas alcançamos simplesmente por graça. E nesse sentimento, o amor de Deus está para todos nós, incluindo nossas crianças. Então, o primeiro ponto que queremos aprender desta passagem para levá-lo em nossa vida de fé é dar-lhe toda a importância que cada uma das nossas crianças tem no coração e no plano de salvação de Deus. Então, olhando sobre isso, podemos tomar também aqui esse ensinamento que Cristo deu já para nós, porque sonhamos estar junto com nossas crianças no dia que Cristo venha nos buscar. Porém, aqui diz, no versículo seguinte, o que não receber o reino de Deus como um menino não entrará nele. Então queremos olhar com o coração de meninos sempre humildes, sempre buscando a ajuda de seus pais, sempre dependente de seus pais. Então, assim queremos ter esse sentimento como pais, como professores, como colaboradores, e nesse sentir até o Pai. Ficar humildes, dependente dele, dependente de sua graça. Algo muito importante para que possamos ir desenvolvendo nossa fé. Porque não só vamos desenvolvendo nossa fé, nossa comunhão com Deus, mas também estamos nos preparando para dar o melhor para nossas crianças e nos preparando-nos para esse formoso dia que queremos participar. Em segunda instância, o sentimento de uma criança é que confia completamente em seu pai, em sua mãe, não duvida, confia. E não importa se entende ou não entende tudo, não importa que às vezes possa, entre aspas, ficar com raiva porque algo não entende. Não entende e fica inquieto ou gera um pouco de tristeza. Segue confiança em seus pais. É este o segundo ensinamento que queremos tomar desta palavra. É essa confiança que o amado Deus quer presentear a cada um de nós, implica que possamos colocar em prática, ainda que não entendamos, ainda que possamos ver coisas ao nosso redor, que talvez nos perguntamos por que Deus permite isso. A confiança no Senhor é o que nos permitirá nos desenvolvermos, estar preparados também para ser servidores dentro da casa de Deus, como colaboradores, professores e educadores de nossas crianças como pais, sempre com essa confiança em Deus. E outra característica que só tem as crianças e que queremos olhar neles, há uma época que eles todos perguntam o porquê. E por que isto, e por que aquilo, e por que outro, que até às vezes nós como adultos nos incomodamos um pouquinho, porque é um porquê atrás do outro. Esse é um sentimento tão puro e tão transparente, porque o que desejam é aprender.
e o que desejam a ser ensinados, e o fazem com uma condição transparente e pura. E porque desejam realmente aprender e serem ensinados. Assim temos que olhar cada um de nós qual é o sentimento que levamos até Deus. Se desejamos aprender e se desejamos ser ensinados no Evangelho para poder alcançar esse dia. Então, aqui neste muito pequeno, muito curto texto, podemos ir tirando tanto ensinamento do Pai Celestial, simplesmente falando do que é o sentir das crianças, da importância que lhe dá e o exemplo do sentir das crianças para que possamos entrar no reino de Deus. E até aqui tomamos para nós e queremos talvez seguir refletindo sobre o que ocorreu nesse momento, nesse tempo da história. Porque aqui diz que Jesus, quando os discípulos impediram as crianças de se aproximar dele, se chateou, indignou e disse: Não, não os impeças. Então, uma pergunta: pode ser que em algum momento eu tenha essa posição que tiveram os discípulos, impedir que as crianças possam vir a Jesus? Porque outra vez queremos juntos em Cristo guiar as crianças até Cristo, que eles possam vir a Cristo. E como pode ser que eu impeça a uma criança que se aproxime de Cristo? Como seres humanos, vivemos diariamente debaixo de circunstâncias, e essas circunstâncias muitas vezes carregam o coração. E essa carga no coração nos gera angústia, nos gera preocupações, nos gera, às vezes, frustrações. E de nenhuma maneira desejaríamos que tudo isso que recebemos no contexto culturalmente seja recebido pelas crianças. No sentir nosso descarregando sobre eles tudo isso, descarregando nossas frustrações, descarregando nossas preocupações neles e transformando o ambiente aonde eles crescem que não seja um ambiente de paz. Portanto, se não é um ambiente de paz, se trata de que é um ambiente onde começa a desenvolver os sentimentos que vai contra a paz e se faz a violência. E ainda que temos chegado a ter a possibilidade de transmitir esses conceitos aos pais e professores, pois estamos trabalhando junto aos servos e aí, pouco a pouco vamos indo conhecendo como filhos de Deus, desejamos olhar sobre a paz. E temos que trabalhar que essa paz possa estar em cada um de nós, nossos âmbitos, na comunidade, em nosso lar, para que todos os espíritos que vai contrário ao amor de Deus possam ser rechaçados e cada um de nosso lar e cada uma das nossas comunidades possa ser uma pequena Betânia. Então, primeiro ponto para aprender disto, de impedir, há dois pontos aqui. Não descarregar sobre eles tudo aquilo que eles não lhes servem em absoluto, que recebam, e podem ser nossas frustrações, não descarregar sobre eles situações de violência ou situações que impossibilitam a possibilidade de que sua alma possa se desenvolver debaixo do sentir de Cristo, porque estaríamos impedindo o caminho a Jesus Cristo. E qual é a regra de ouro? Porque dizemos, para Cristo a importância das crianças é plena. É tal qual que para um adulto. Então não queremos nos fazer a eles o que não queremos que façam a nós. A regra de ouro. Mateus 7,12, quem depois queira ler na Escritura. Então é um desafio para nós. Creio que cada um de nós, como pais, muitas vezes temos vivido estas situações. Quem de nós pode dizer que não tem vivido situações de ira no lar, situações de que alguém descarrega situações em quem ama ou que não deveria? Isso é um processo para poder aprender. Outra forma de impedir que as crianças sigam a Jesus Cristo é não sendo transparente. Portanto, uma mentira para a criança é o mesmo que uma mentira para o adulto. Queremos percorrer o caminho com a verdade, uma verdade plena, pedindo a Deus sabedoria para transmitir essa verdade nos momentos oportunos. E o que faz a tarefa na casa de Deus, os professores, eles têm que preparar seu coração para entregar o melhor para as crianças. Não se trata de uma aula bem dada
mas se trata desse vínculo de relação onde é escutado de tantos irmãos e irmãs falar de seus professores, falar desse vínculo que existia. Talvez não se pode recordar da história do plano do reino de Deus, da história de salvação e a confusão com os nomes ou com as épocas. Porém, em seu coração se recorda desse vínculo de amor pleno e transparente que levavam os professores às crianças. Então, esse vínculo tem que desenvolver na paz e na transparência. E nesse trabalho queremos juntos deixar que o caminho até Jesus Cristo possa ser pleno para as crianças. Esse caminho até Jesus Cristo fazemos juntos, porque toca aos pais a função de educar e aos professores a função de poder ensinar. E tentar alcançar esta comunhão é parte dessa tarefa que também nos toca. E talvez temos que perguntar aos servos como poderíamos impedir o caminho das crianças até a casa de Deus quando também fazemos uso de nossa autoridade ou nosso poder, entre aspas, como servos, de uma maneira incorreta. Por isso também queremos pedir muita sabedoria a Deus em cada um de nossos atos, em cada uma das nossas palavras, para que as crianças possam sentir-se livres no caminho que nos leva a Jesus Cristo. Que nada os impeça poder alcançar este caminho. E então, abrir esse caminho também implica em dar-lhe importância em cada lar, em cada hora de ensinamento na casa de Deus, em cada sábado, em cada domingo, em cada um dos níveis de escolas de ensinamento. A responsabilidade da educação recai sobre os pais, porém está nos professores e colaboradores de cada área de ensinamento para poder ajudar que essa educação seja plena com a graça de Deus de Cristo. Então queremos ali unidos em oração e considerar cada hora de ensinamento muito importante, para que não se possa perder esse, podemos dizer, esse pequeno tijolo que vai construindo a fé de nossas crianças, que eles possam desfrutar cada hora na casa de Deus. E isso implica agora sim, como trabalhamos juntos em Cristo para guiar nossas crianças no caminho até o dia do cumprimento da promessa. Lhe damos toda a importância necessária a eles. Buscamos ter o sentir de uma criança, cada um de nós, e tentamos não impedir o caminho a Jesus Cristo. Isso então nos leva a que nessa responsabilidade que tem os pais em educar, pensar. Lia faz pouco tempo um escrito que alguém conhecido dizia que para ensinar tem que saber, porém para educar tem que ser. Quer dizer que nosso comportamento é aquele que vai levar à educação de nossas crianças plena à graça de Deus. E esse comportamento tem a ver como nós sentimos diante de Deus. Então é muito importante que possamos transmitir nosso sentir de que Deus nos ama, que não é um Deus de castigo. Cuidar do que falamos, não faça aquilo porque Deus vai te castigar. Deus não castiga, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que quer nos conduzir, Deus é um Deus que está para nos abençoar. Então, em poder sentir essa benção de Deus, então ensinar nossas crianças a orar a Deus quando necessitas de ajuda, esperar nele, confiar nele, porque sua benção e sua ajuda através da oração estará em tua vida. O que podemos ver em nós também levando uma profunda vida de oração e confiando em nosso Pai, sabendo que é um Deus de amor, não importa o que nos toque levar de circunstâncias. E esse sentimento nos toca cuidar em, podemos dizer, cada momento. Nosso comportamento é construir e construir sobre tudo aquilo que são os dons dentro da nossa igreja, não nos deter nos erros, nas imperfeições que possam existir. Que nossa boca possa ser uma boca de palavras de construção de paz, não de crítica, não de julgamento, porque assim então se irá formando em nossas crianças esse sentimento de construção e paz, e não o sentir de criticar e julgar, porque isso não permite desenvolver o coração para o dia do cumprimento da promessa. E nesse sentimento, nós queremos, juntos em Cristo, guiar as nossas crianças
dando a importância que eles têm, tendo um sentir de criança para poder participar no dia do cumprimento da promessa do reino de Deus, tratando que nenhuma de nossas ações, na paz que é o desenvolvimento da educação deles, impeça o caminho até Jesus Cristo, levando o sentir de amor de Deus em nosso coração como um Deus que nos oferece, nos convida e que não castiga, que nos ama, tratando de ser transparentes com eles, com a verdade, tratando de ensinar para que possam sentir-se abençoados e ajudados por Deus, e levando o sentir de que olhamos sobre tudo que se desenvolve nesta igreja que Deus tem permitido no âmbito de como melhorá-la e ser parte dela na comunhão com cada irmão e cada um dos servos. Temos um desafio neste ano novo, que começa o ensinamento, já começou o ano e também queremos olhar como percorrer este desafio que nos toca após estes 2 anos de pandemia que vamos passando, porém um ano que voltamos com todas as aulas presenciais, que possamos então ser uma ajuda e um caminho, e que juntos em Cristo possamos ser um guia para eles nesse caminho para o dia do cumprimento da promessa. Amém. Na alegria de poder compartilhar junto ao querido apóstolo Gonzales esta hora, porém no coração dele está o coração de cada um dos apóstolos das diferentes áreas de trabalho. Por favor, querido. Bem, meus amados, uma formosa hora temos vivido. Dentro do falado por nosso apóstolo distrito, há um tema fundamental que é ordem. A melhor maneira que uma criança pode aprender e os pais possamos ensinar quanto os professores e servos é tendo ordem. Ter ordenado o coração, ter ordenado nossa oração. É evidente que neste texto que tomou o apóstolo, os pais queriam que Jesus tocasse suas crianças. E quando o apóstolo leu essa parte do texto e Jesus, com ênfase, coloca que não impeçamos isto, irmãos, que pai, que professor, que servo não quer que Jesus toque o coração de nossas crianças? Porque sabemos que isso produz uma marca especial. E essa marca não se apaga. Se edificamos sobre isso todos, para que nossas crianças cresçam à imagem de Jesus. E como formam parte do plano de redenção, tem uma parte importante, porém uma grande importância. Por isso que tem umas horas de ensinamento aonde os professores e os servos lhe ensinamos quanto Deus nos ama, quanto Deus os ama e quanto quer deixar uma marca em sua vida, através dessa graça que nos disse o apóstolo, através da benção que também escutamos. É lógico que tem que haver uma ordem, e assim como os pequenos confiam nos pais, assim como essas crianças perguntam e querem saber, e os pais sempre têm uma resposta, e as crianças dependem dos pais. Também é bom, assim como pai e como professores, demonstremos que nós também confiamos em Deus plenamente, que dependemos totalmente da graça e que na igreja viemos todos aprender. Porque o Espírito Santo, que todos sabe, sempre tem uma resposta para a nossa alma, para a nossa oração, e sempre o amado Deus vai ter uma experiência de fé para a nossa oração, para a nossa vida, que é o que queremos compartilhar com eles.
porque as crianças aprendem não somente daquelas coisas que falamos, aprendem de nossos gestos, aprendem de nossos silêncios, porque tem que nos ver conectado com eles. Às vezes trabalhamos muitas horas, às vezes temos uma viagem longa. Que formoso é chegar em casa e nos conectar com a família. Porque quando chegamos à casa de Deus, nos conectarmos com a palavra, aí é onde descobrimos realmente o valor dessa comunhão. Por isso, o apóstolo nos pediu, em várias oportunidades, colocou o lema para este ano, que estejamos juntos nessa tarefa, para amar as nossas crianças, porque, olhem, todo o ensinamento dos pais, todo o ensinamento da igreja deixa uma marca no coração de nossas crianças. Como também toda pessoa que maltrata uma criança lhe deixa uma marca que não é a melhor. Isto, quando acontece isso, esses homens são culpados ante a sociedade e ante Deus. E nossa igreja dá uma especial importância a isso. Irmãos, para nossas crianças, o melhor. Em todo lugar. Por isso é importante que o apóstolo destacou não somente que se pode vir aqui na igreja, senão o que se escuta no lar, o que se percebe no lar, o que se ensina no lar e o que se aprende no lar. Quando podemos mostrar quanto Deus nos abençoa, supondo que algo temos que fazer porque o trabalhamos, somos nós, o que mantemos o lar somos nós. Porém, quando sabemos que é toda a vontade de Deus o transmitimos, levamos a servir, que as maravilhas que acontecem em nosso lar através de nossas ações é fruto de Deus, é fruto do amor de Deus. Quando lhes ensinamos a oferendar e a servir e a orar, a fazer a oração, a tomar a Santa Ceia, estamos também mostrando um pouco o caminho. Por isso, o apóstolo me encantou a orientação que nos deu. Olhem, os pais, os professores, os servos, orientamos as nossas crianças a Jesus. Então, que não impeçamos. Para isso, teremos que estar mais do que juntos, devemos estar em comunhão, sabendo que através dessa tarefa, irmãos, estamos formando neles valores grandiosos que têm nossa fé e nossa vida de fé. É amar a Deus e servir-lhe profundamente. Amém. Me pego com esta palavra de guia, de orientação que nos toca, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus que não nos impõe nada. Nunca nos diz, deves fazer isso. Não. Podeis fazer isso se desejais. Estar junto a Deus. Você e eu podemos fazer, Deus nos convida. Jesus sempre expunha seu convite, expunha seu sentimento, convidava a poder aceitá-lo. Porém, nunca Jesus foi coercitivo. Então, nós também queremos abrir esse caminho de oferecimento de amor, da graça para nossas crianças, para quando eles também tenham que tomar uma decisão, se sintam livres de poder tomar essa decisão. E claramente que oramos para que eles possam tomar a decisão para ficar no caminho fiéis, e que formoso imaginá-los, não importa o momento da vida. Sempre orar por eles, imaginando, porque aqui diz no versículo 16, e tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Que formoso sentir que Deus abençoa nossos filhos, que os pega em seus braços, que então estamos ajudando a guiá-los a esse caminho.
que é formoso nos esforçar, não olhando qual o resultado, mas olhando tudo aquilo que Deus nos tem prometido em seu amor. Que Deus permita que cada um de nós seja como pais, como colaboradores, como professores, como servos, cada um que queremos cuidar desse formoso coração de nossas crianças, possamos ser uma ajuda desde o profundo do coração. Com profundo agradecimento a Deus e alegria no coração, desejo um ano de trabalho, de tarefa, de colaboração juntos em Cristo e a nossas crianças, que seja de muita benção, com agradecimento a cada um dos professores, colaboradores e todos aqueles que nos permitem realizar essa tarefa, que possam fazer com alegria. Que Deus os abençoe e que o amparo angelical esteja em seus caminhos e nos encontramos em cada oração.